Gente, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais um encontro do PROMEC que a gente está promovendo. Começo novamente agradecendo o grupo que está organizando esses eventos, o professor Paulo Schneider, o professor Ney Ferreira, o Saulo Garret, que é o nosso representante discente. Ele vai colocar, como sempre, o endereço dele no chat aí, para quem quiser interagir, dar sugestões, né, sobre como é que a gente pode prosseguir com esses eventos. Temos dois eventos para anunciar, né? Um é o curso de pesquisa bibliográfica, que vai ser nos dias 22 do 9 a 16 do 10, né? Então, começando esse mês até o mês que vem. São 40 vagas, já temos 31 inscritos, né? Então, quem tiver interessado, o Saulo pode entrar em contato com o Saulo para isso aí também. No dia 8 de outubro, né, então também numa quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai ter aí uma conversa com o professor Felipe Viana, da University of Central Florida, falando sobre modelagem de sistemas dinâmicos. Né? Muito bem. E o tema de hoje, né, o que a gente vai ter um grande prazer em receber, e eu agradeço imensamente o professor Marcos Bianchi, um pesquisador sênior do Laboratório Nacional de Energias Renováveis nos Estados Unidos, já foi professor aqui do nosso departamento, e vai falar um pouco sobre a experiência dele como pesquisador no Brasil, nos Estados Unidos, as diferenças e semelhanças aí entre esses dois países no que trata de pesquisa, né? Então, é isso, Marcos, eu agradeço imensamente a tua disponibilidade em vir aqui conversar conosco, tá? Vai ser, sem dúvida, uma oportunidade muito boa para todos nós. Paulo, passo para você a palavra. Paulo, você está sem som. Voltei. Muito bem. Bianchi, primeiríssimo lugar, um prazer enorme te ter aqui, um prazer enorme ter o contato que eu tenho tido intimamente contigo. Mas o que interessa para todo esse pessoal que é o que compõe o nosso programa de pós-graduação, que eu gostaria de te instiguei a fazer, é que você desse uma geral, assim, a partir da tua trajetória, da tua carreira. Afinal de contas, você fez IME, depois disso você fez PUC-Rio no mestrado, junto com o professor Frei. Depois você foi para os Estados Unidos, foi para Purdue, de lá ficou, depois retornou, passou uma temporada de 2 anos aqui no Brasil com a gente, depois retornou para os Estados Unidos, trabalhou no setor privado na área de pesquisa, trabalhou no setor público na área de pesquisa, voltou a dar aula. É uma pessoa que tem muito para nos contar. Os nossos alunos são iniciantes, eles estão começando uma carreira, são todos formados, são todos graduados, mas estão começando uma carreira em pesquisa e desenvolvimento. E você, com a experiência que tem, gostaria que você começasse a falar, discorrer livremente de como é que você vê o campo de pesquisa no mundo, nos Estados Unidos, as aptidões, o que você deve atentar, relatos da tua experiência, pega um fio condutor e vai nos levando. Bom, primeiramente, né, um prazer enorme estar de volta falando com os alunos do PROMEC. Eu tive uma experiência muito positiva na Federal do Rio Grande do Sul, mas vamos lá, né? Eu tenho uma carreira, eu e o Paulo estavam até conversando sobre isso outro dia, uma carreira relativamente tradicional, ao menos no início, né? Eu fiz engenharia mecânica no IME, e eu fiz o mestrado na PUC, né? Tudo mais ou menos na área de ciências térmicas. O mestrado foi muito voltado para a área de fluidos, né? Usando modelos KY, muita coisa numérica, né? A Angela Nickel foi minha orientadora na PUC, é uma pessoa que eu tenho uma grande, né, gratidão, porque eu aprendi muita coisa trabalhando com a Angela. Eu fui para o doutorado trabalhar com Ray Viscanta em Purdue, então eu fiz o doutorado em Purdue na década de 90, fiz tudo na área de transferência de calor, naturalmente o Ray Viscanta está com 89 anos, então muita gente talvez não saiba nem quem é, mas era um sujeito muito forte na área de transferência de calor. E a Angela, quando comentou, eu me lembro
não quer, o que você acha de fazer em Purdue? Né? Todo mundo ia para Minnesota naquela época e não havia, naquele momento, alguém que tinha ido para Purdue fazer o doutorado. Há muitas boas universidades, né? Mas ninguém tinha ido fazer o doutorado nessa área, especificamente. Tinha gente que tinha ido para a área de sistemas mecânicos, né? Ar-condicionado, etc. Um pessoal de Viçosa foi para lá, mas na área de transferência de calor não tinha ninguém. Aí eu fiquei até meio assim, porque na época o Viscanta era o editor do Journal of Heat Transfer, e eu falei, bom, esse cara não vai dar a mínima para mim, né? Eu mandei uma carta para ele, fui fazer o doutorado, fiz o doutorado em Indiana. Eu já tinha terminado o doutorado quando surgiu o concurso na Federal do Rio Grande do Sul. Eu já estava como professor visitante lá, eu dando aula. Comecei a dar aula na realidade, por uma certa necessidade financeira. Então, comecei a fazer a parte, como a gente chama de TA, né, que eu acho que no Brasil a gente chamaria de um monitor, na área de transferência de calor. E então eu comecei em 93 para o laboratório, depois Franklin Cropera, que era o chefe do departamento, me deu então um curso de termodinâmica. Eu estava só acabando de escrever a tese nessa época. E aí eu peguei, então, passei 2 anos lecionando e fazendo pesquisa até sair o concurso. Patrícia estava terminando o mestrado, mas saiu o concurso, fui para a Federal do Rio Grande do Sul. Foi ótimo, foi uma experiência muito boa. Eu tenho, né, engraçado a gente estar aqui conversando, mas eu e o Paulo e o Horácio, antes de se aposentar, a gente conversou várias vezes. Eu tive no Brasil a trabalho, eu ainda vou chegar nessa época, durante 8 anos, entre 2011 e 2019, antes de eu voltar ao laboratório, eu estive trabalhando no Brasil. Então, visitei a URGS algumas vezes, né? Sentei lá na sala do Paulo, lá atrás, e batemos altos papos. Mas voltando, né? Fui para Porto Alegre, então fui professor, já tinha sido professor aqui, tudo na área de ciências térmicas, vamos dizer, muito tradicional. A gente falou sobre isso, né? Hoje em dia eu tento buscar, dentro do Laboratório Nacional, um grupo mais diverso, mas a minha formação é de engenharia mecânica extremamente tradicional, né? Fazendo vários cursos de transferência de calor. Eu já lecionei desde a termodinâmica, mecânica dos fluidos, todas as transferências de calor na graduação e na pós. Hoje eu sou professor adjunto, como a gente chama aqui, mas não é bem isso que a gente chamaria no Brasil, na Colorado School of Mines, e que, vez por outra, eles querem que eu dê um curso de transferência de calor ou então um curso de termodinâmica. Não tenho dado, né, antes, porque, como eu viajava muito, com viagem é muito difícil, né, a gente fazer isso. Mas agora que eu voltei ao laboratório, né, quer dizer, eu imaginava que eu ia estar trabalhando de dentro do escritório no laboratório. Nós já estamos em casa desde março, né, trabalhando de casa, que não é uma coisa que é nova para mim. Esse escritório onde eu estou é o meu escritório do meu emprego para ir pulando, né? Então, depois da URGS, eu passei um período, fui ao Rio de Janeiro, eu passei um período como consultor e, eventualmente, eu voltei aos Estados Unidos para trabalhar na Jones Manville, que é uma empresa de isolamento térmico, como cientista, a gente chama aqui de cientista principal, é um nome mais assim, vamos dizer, parece mais elaborado do que é, mas eu fazia todas as vias de ciência da construção, mas, na realidade, no início era mais uma área de transferência de calor mesmo, em todas as áreas, né? Então, tanto na fabricação quanto no desempenho térmico de isolantes, né? Essa experiência foi uma experiência de muitos anos, eu aprendi muita coisa sobre isolamento térmico. Uma coisa que é interessante, né, comentar com vocês é que, muitas vezes, né, quando a gente leciona transferência de calor, mesmo vocês, quando fizeram o curso de graduação em transferência de calor, a gente fala assim, olha, a radiação só é importante quando as temperaturas são altas.
Então, não, radiação, então, em isolante térmico não seria importante, porque as temperaturas são, né, temperaturas de, por exemplo, essa casa aqui é isolada com lã de vidro, então, né, as temperaturas são baixas. Mas, na realidade, como você está falando do meio poroso, que é o ar ocupa esse meio poroso, que é a fibra de vidro, radiação é muito importante, não é importante, né? 30% mais ou menos da transferência de calor que acontece no isolamento de edificação é por radiação. Então, passei muito tempo trabalhando nessa área, escrevi alguns artigos e muita apresentação técnica, né, nessa área. Aí eu estava lá na Jones Manville, o Laboratório Nacional entrou em contato, eles queriam alguém para a área, isso foi em 2009. Então, de 2003 a 2009, eu trabalhei na Jones Manville, outubro de 2003, e até fevereiro de 2009, e eu fui para o Laboratório Nacional, onde eu estou hoje, mas eu passei lá um período de 3 anos, e a Owens Corning, eu estava 6 meses lá, a Owens Corning, uma competidora da Jones Manville, me ofereceu um emprego para ir trabalhar na Owens Corning. Eu falei, olha, eu estou aqui há só 6 meses, não tenho muitas condições de sair daqui e trabalhar, por exemplo, em outra empresa. Quando eu acabei de assumir, vocês vão lembrar que o Obama acabou de assumir a presidência em 20 de janeiro de 2009, eu comecei o trabalho em 17 de fevereiro. Né? O meu orçamento, quando eu negociei, meu orçamento era de $700 mil, mais ou menos. Assim que eu entrei, teve vocês vão lembrar que teve talvez vocês vão lembrar, mas teve o Obama, quando assumiu, ele entrou numa crise econômica grave, então houve um gasto muito grande, né, o que a gente chama de Recovery Act. O meu orçamento subiu, então, para quase 5 milhões, se não me engano. Então, isso tudo na área de edificações. Passei 3 anos no laboratório trabalhando nessa área. Há 2 anos e tanto, fechou-se um ciclo, né? Eu olhei e falei, olha, agora aquela conversa com a Owens Corning a gente pode ter novamente. Eles me ofereceram algo que eu não sabia ao certo se era bom ou se não era bom, mas vieram com o canto da sereia de que eu podia influenciar bastante ciência da construção na América Latina, Brasil, Chile, México, Colômbia, etc., mas principalmente eles falaram em Brasil. Eu falei, bom, eu quero fazer isso, porque é uma experiência única, né, de poder aplicar as coisas que eu faço, mas no Brasil. Então, em 2011, eu larguei o laboratório, pedi demissão e fui para a Owens Corning trabalhar no grupo de ciência da construção da companhia. Então, eu passei desse período, enquanto o Brasil estava numa situação muito boa econômica, vamos dizer, até meados de 2016, 2017, eu estava praticamente no Brasil esse tempo todo. Né? Então, fazendo um trabalho, inclusive, eu comentei isso com alguns, né? Aplicações do tipo, não somente transferência de calor pura e simples, mas muitas aplicações, construção de proposta de valor em isolamento térmico, por exemplo, de granjas de aviários, né? Então, vocês devem saber que o Brasil é um país muito forte na parte de aviários. Então, eu meio que um dos meus objetivos era mudar o processo construtivo para que não houvesse ganho pela cobertura. Então, esse foi meu trabalho durante muito tempo, e aí o Brasil, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, e aí o meu foco passou a ser o Chile. Eu já fazia bastante trabalho com o México, mas passou a ser o Chile. Então, nos últimos 3 anos da companhia, eu trabalhei mais no Chile do que no Brasil, embora eu tenha ido ao Brasil várias vezes ainda, né? Mas eu ficava entre Brasil e Chile. E é interessante porque esse trabalho, né, a gente imagina que um sujeito, né, de doutorado, pesquisador, vai fazer um trabalho que é um trabalho mais aplicado, não vai ter muito espaço para fazer pesquisa. Na realidade, a minha experiência foi que há muitas perguntas ainda que a gente pode fazer, as experiências que a gente tem de pesquisador, né, elas podem ser aplicáveis a isso. Eu tinha a vantagem, né, dos idiomas, né, então isso facilitou muito a minha vida. Eu, inclusive, falo para vocês, alunos principalmente, né, que o investimento em idiomas é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, né, se vocês tiverem como fazer isso, ter um investimento nisso, né,
E o idioma espanhol ele é muito útil, né, para fazer isso. A gente tem a língua latina bastante desenvolvida, então fica relativamente fácil. Vocês têm a vantagem ainda de que muitas vezes na Federal do Rio Grande do Sul tem vários alunos estrangeiros, né, de países da América Latina, que é um intercâmbio bom, né, para aprender o idioma. Bom, com esse trabalho, na coisa de 2, 3 anos atrás, o laboratório me perguntou se eu não queria assumir um grupo, que é o grupo de pesquisa na área de ciência da construção, né, e energia. Eu falei, olha, estou relativamente bem na Owens-Corning e tudo, mas a gente pode conversar, né? E no ano passado, no início de 2019, eles voltaram a falar comigo e eu falei, bom, vamos lá, vamos conversar mais e ver como é que vai ser. Né? O grupo foi assumido por uma pesquisadora da Venezuela, que é uma pessoa que eu gosto muito, para a qual eu trabalho. E então eu entrei como pesquisador sênior, né? Isso em 2019, julho de 2019, eu voltei. E eu sou responsável por 2 áreas. Eu sou responsável por toda a área de ciências térmicas do centro, né, de edificações e ciências térmicas, e eu tenho uma parcela bastante grande do meu perfil de trabalhar com indústrias, outros institutos de pesquisa, em fazendo, então, o que a gente chama de business development, né, desenvolvimento de negócios do laboratório, que é criando parcerias, né? O laboratório é financiado, e não somente financiado, mas pertence ao Departamento de Energia. O Departamento de Energia, então, ele financia boa parte do laboratório. Nós somos quase 2.500 pessoas. Dentro do nosso centro, somos 157. E nessa área do nosso centro é toda a parte de eficiência energética de edificações, geração solar para concentrada, né? Então não a geração solar fotovoltaica. O laboratório nacional ele é dividido em II e RI, né? Energia, eficiência energética e renováveis. A parte renovável vocês conhecem bem, né? O laboratório criou as condições de que tanto a parte eólica e a parte solar hoje são mais baratas de geração. Tivemos há 20 e tantos anos atrás e a gente achava que ia demorar bastante para chegar lá. Tanto há 10 anos atrás no laboratório, a gente conversava sobre um horizonte de 20 anos para que os tanto solar e eólico fossem competitivos. Hoje, são os 2 mais baratos que a gente tem. Então, a gente não vai ver instalação de usinas termoelétricas, certamente não pela parte financeira. A gente pode ver por um problema da intermitência, né, de solar e eólica. Então, a gente precisa, de certa maneira, do que a gente chama de dispatchable, né, energia. Mas o laboratório é dividido em renováveis e eficiência energética. Eu trabalho muito mais na parte de eficiência, só que eu trabalho na parte de concentrada solar e geotérmica, que são 2 áreas que são consideradas na parte térmica do nosso centro e são para geração de energia elétrica na maior parte das vezes, embora eu estou empurrando bastante para usar a geotérmica como aquecimento direto. A gente não tem muito aquecimento no Brasil, mas tem bastante aquecimento necessário aqui. A minha casa está sendo aquecida agora com gás natural, e se nós tivéssemos, por exemplo, um poço geotérmico próximo, a gente podia fazer aquecimento direto. O problema, naturalmente, é o custo, né? Mas tem vários lugares onde faz isso com um custo relativamente bom. Na França, Paulo pode até, né, comentar, tem várias cidades, né, que são aquecidas por geotérmico, e nos países nórdicos tem vários também. Então, falando um pouco nessa trajetória, né, eu já fui professor, pesquisador, trabalhei para empresas, né, na parte de ciência e tecnologia, sempre em pesquisa e desenvolvimento, mas muito voltado para fazer apresentação. Então, eu rodei muito o mundo fazendo apresentação para a Owens-Corning, que é uma coisa que nós todos, né, vocês alunos principalmente, né, têm uma experiência de ter que fazer apresentações. Eu acho que é uma coisa que
vamos dizer, um talento adquirido que a gente precisa desenvolver, né, de sempre ter como fazer uma apresentação, né, uma conversa. Quando vocês falaram para mim, olha, tem que fazer esse bate-papo, eu falei, bom, precisa de slide? Eu acho que não precisa de slide para botar uma coisa específica, mas se depender da gente ter uma pergunta, algo específico, a gente pode falar no laboratório, posso falar eu fiz essa apresentação para o Paulo e para o Conrado há uma coisa de um mês e meio, falando sobre as capacidades do laboratório, para que as pessoas tivessem uma noção do que é um laboratório de pesquisa aqui. É um laboratório totalmente voltado para a parte de energia. Toda vez que falam em alguma coisa diferente de energia é um inferno, porque eu preciso justificar tudo pela parte de energia, embora nem tudo que a gente faça seja somente energia. Tem todo um problema de edificações que envolve durabilidade, que não tem nada a ver com energia. Então, eu trabalho na parte de edificações sustentáveis, né, dentro do laboratório, tentando fazer isso. Eu não sei se isso dá uma visão geral, mas o Paulo falou talvez uns 20 minutos, né, para dar uma introdução. Talvez a gente possa fazer isso virar um bate-papo agora. Não sei, Paulo, o que você acha? Eu acho que a gente tem um ponto aí de partida e nós gostaríamos de escutar curiosidade das pessoas. Eu acho que eu sou suspeito para falar, porque eu conheço muito bem a tua trajetória, conheço as coisas que você faz, a gente está em contato constante, mas eu passaria a bola para os nossos alunos se eles tivessem curiosidades, perguntas, não se acanhem, né? Porque é algo como saber de alguém que já viveu bastante esse meio, né? E viveu tanto no Brasil quanto fora. Se vocês têm curiosidade nesse sentido. Já não sou tão jovem assim, né? É experiente, todos nós. Um eufemismo bonito, eu acho experiente. Quem quase correu uma lágrima agora foi o Cristiano. Ele te mandou um recado aqui. Muito bom te ver, muito bom te rever. Onde está o Cristiano? Está aqui o Cristiano. Poxa, que coisa boa, né? O Cristiano foi meu aluno, um excelente aluno, boa pessoa. Deve estar em Juí ainda o Cristiano, né? Tudo bem, professor? Eu estou em Erechim. Erechim, isso. Erechim. É isso mesmo. Muito bom te rever. Que ótimo. Bom. Consegui pegar boa parte aqui, acabei atrasando uns minutinhos, mas deu para pegar boa parte aqui da tua fala. Olha, foi só uma introdução. Naturalmente, a gente pode entrar em qualquer assunto. Como eu falei, eu tenho uma relação com vocês, tanto com o grupo quanto com a universidade, né? E a cidade é uma relação assim que me traz muito carinho, né? Eu lembro muito da temporada muito boa que nós passamos aí. O Saulo pergunta, gostaria muito de saber a estrutura física do laboratório e como funcionam os fomentos acerca dos projetos. O laboratório, nós temos vários prédios, né? Então, para começar, ele é dividido por áreas, né? Então, se a gente fosse olhar as áreas diferentes que tem no laboratório, nós temos toda a parte, são 3 grandes estratégias, tá? Que eu tenho que falar sobre isso muitas vezes. Uma estratégia é a transformação de energia em moléculas, e essa estratégia é uma estratégia de usar, então, energias diversas para transformar moléculas, seja para capturar carbono, por exemplo, que é uma área muito forte, né, de tentar, então, usar energia barata, vamos dizer, e acessível, renovável, de preferência, para transformar moléculas. Uma principal área disso seria captura de carbono, uma outra área seria a transformação de eletrólise de água para usar o hidrogênio como fonte energética, né? Então, naturalmente, não existem minas de hidrogênio, mas a gente tem momentos em que a energia é baratíssima, então a gente pode fazer a eletrólise da água e usar hidrogênio. E existem toda uma área de biocombustíveis, né? Por incrível que pareça, foi muito alçada por 2 pesquisadoras brasileiras, que vieram para cá nos anos do Proálcool, uma Helena Schum e a outra é a Maria, agora vai me faltar o sobrenome dela,
elas duas estão até hoje no laboratório. A Helena está com, sei lá, com seus... Eu tenho até medo de falar a idade das pessoas, depois eu fiquei ofendida, mas ela deve estar com 70 e tantos anos, e eu a vejo no laboratório, uma baixinha, mas ela é uma potência nessa área de biocombustíveis. Então, toda essa transformação, essa é uma delas, vou voltar, energia para moléculas. Outra área é a integração de sistemas energéticos, a área de edificações está nisso, que é mais ou menos como é que edificações elas se interagem com a rede elétrica. Então, a gente está num processo muito grande de eletrificação. O processo de eletrificação é para evitar o uso de combustíveis fósseis, né, no futuro, e ter energia relativamente barata e boa. Mas, para isso, a gente precisa pensar na parte de armazenamento, a gente precisa pensar como é que a edificação não somente ela recebe energia, mas como ela gera energia, e a partir disso a gente fala em uma edificação, mas a gente também fala num conjunto de edificações, seja um bairro, seja um distrito, né, de energia, ou seja uma cidade. Então, a gente está hoje em dia, quando eu fui para o laboratório, a gente fazia a simulação de uma edificação. Agora o laboratório faz a simulação de uma cidade como Los Angeles inteira, ao mesmo tempo. Uma maluquice total. Difícil com a rede, né? Então, é uma via de duas mãos, né? Porque agora a gente faz distribuição de, por exemplo, armazenamento. Baterias não são mais para uma casa, mas são para um distrito. Então, a gente está fazendo baterias tanto térmicas quanto elétricas. Então, a segunda área é a integração de sistemas energéticos. E a terceira área é a economia circular, né? Que é a ideia da gente pegar e usar os elementos de energia de uma forma que a gente não gere lixo, né? Então, essas são as três grandes áreas estratégicas do laboratório que a gente trabalha. Isso é para falar um pouco do laboratório. De onde vem o dinheiro? Bom, o laboratório ele é financiado primordialmente pelo Departamento de Energia. Eu tenho a responsabilidade pelos contratos não do Departamento de Energia, então eu tenho que conversar, sei lá, com presidente de empresa, outras empresas, outros centros de pesquisa, governos, né? Então, por exemplo, eu estou falando com o governo de Bangladesh, por exemplo, pode apoiá-los em certas áreas, ou fundações, ou o departamento de USAID, né, que é o departamento de auxílio a outros países, né, faz o financiamento de vários desses trabalhos, seja para diminuir a geração de gás carbônico, seja para melhorar as condições humanitárias, né? Então, tem trabalho, por exemplo, na África, por exemplo, de armazenamento de energia para celeiros, né? Para poder preservação de alimentos, etc., que são gerados. E se não houver, por exemplo, um sistema de frio, né, que possa abordar isso, a gente faz isso. Então, isso eu estou falando fomento, né? Então, tem duas áreas, duas fontes de fomento. São muitas solicitações, né? O que a gente chama de FOA, né? Funding Opportunity Announcement, né? Que anuncia para o mundo, né? Dos Estados Unidos quem pode aplicar. E os laboratórios nacionais, são 17 laboratórios nacionais do Departamento de Energia. Nós somos o único que somos totalmente de eficiência energética e renováveis. Nós não temos nada de, por exemplo, Departamento de Defesa, como tem Oak Ridge, tem Los Alamos, tem Sandia, tem. Nós só somos de energia de fato, né? Desses 17, então, competem pelos fundos, né? Os pesquisadores, como eu, escrevem as propostas específicas para determinados tópicos e então a gente vê o que a gente consegue. Não sei se, Saulo, eu respondi a tua pergunta, mas eu vou continuar com a conversa sobre as outras perguntas, né? Saulo, eu volto à tua se você tiver algum comentário. Eu não queria só eu falar. Vamos assim, Paulo, só com os chats tentando responder? Acho que pode, né?
Eu acho que sim, a ideia é essa mesmo, é te colocar aí no contato com as pessoas que têm dúvidas, aos poucos essas dúvidas vão se soltando também, né? E as perguntas vão fluindo. Conrado quer fazer uma pergunta? Então, essa do Conrado é boa para a gente falar. Então, eu fui, por causa da pandemia, e como eu trabalho em edificações, eu fui imediatamente deslocado para todo o investimento de Covid do laboratório. Então, eu faço parte dessa... A ASHRAE, no final de abril, final de março, né, criou a Força-Tarefa de Epidemiologia, né? Ela é liderada pelo professor Bill Banfleth, que foi presidente da ASHRAE, ele é professor da Penn State, um sujeito magnífico, e ele está, então, liderando. Eu estou num grupo de edificações comerciais, porque, naturalmente, edificações residenciais, embora tenha algum interesse, mas é uma coisa de segundo plano. Então, a gente está criando vamos dizer, as listas de recomendações para edificações, né, que sejam hospitalares, educacionais, de vendas de produtos, ou seja, setor comercial de vendas, claro, escritórios. Como é que a gente faz para poder operá-los sem que haja uma contaminação, né, desenfreada? Então, primeira coisa, né, a pergunta gostaria de perguntar sobre o perfil de investimento e pesquisa e se o senhor está mudando por causa da pandemia. Há uma mudança em relação à pandemia, porque o Departamento de Energia, aliás, como todo governo federal, a administração ela orientou aos diversos, né, que a gente chamaria no Brasil de ministérios, né, mas aqui a gente chama de departamentos do governo, a enfrentar a pandemia dependendo das suas áreas. Então, tem, por exemplo, todo um esforço do Departamento de Agricultura na parte de processamento de carnes, por exemplo. Né? É um foco que, para quem conhece um pouco como funciona um matadouro, né? E hoje em dia a gente também usa o eufemismo de chamar de lugar de processamento, as pessoas trabalham uma em cima da outra, e nós tivemos aqui, num determinado momento, 115 matadouros não funcionando simultaneamente em 25 estados, porque a contaminação era uma coisa absurda. As pessoas trabalham uma em cima da outra, né, tentando fazer, e as pessoas não estavam dando conta. Né? Então, estava, né, 40. Então, existe no sentido de que o governo está aplicando dinheiro nessa área, então isso certamente é uma coisa que pode afetar o nosso financiamento no futuro, né? Não é uma coisa impossível de acontecer, a gente não sabe ainda. Já está afetando, né? Eu tive uma diminuição em algumas áreas, mas como eu estou trabalhando em Covid, eu tive um aumento em outras áreas também. Eu acho que isso é temporário, mas eu vi falando que esse negócio vai terminar e as minhas previsões não têm sido muito boas. Então, eu acho que isso ainda vai demorar um bocado, né, para a gente poder acertar direitinho. Né? O perfil de investimento, né, se for perguntar no setor de energia, ele é variável por diversos departamentos do Departamento de Energia. Então, tem uma área solar, tem uma área geotérmica, tem uma área de vento, tem uma área de edificações, né, e eu trabalho muito para a área de edificações, que a gente chama de BTO, Buildings Technologies Office, né? Esses diversos departamentos, eles se aproximam do laboratório. Nós temos normalmente uma pessoa de programa, né, fazendo o contato, né? Então é o que a gente chama de gerente do programa todo. Então, o gerente de programa nosso de edificações é um sujeito que chama-se Roderick, ele veio do Oak Ridge, e ele faz, então, todo o meio de campo entre o Departamento de Energia e a gente. Eu sou o equivalente a ele com todos os financiamentos que são de fora do Departamento de Energia para o centro. Né? Infelizmente, ele tem muito mais dinheiro do que eu, porque o Departamento de Energia é o principal financiador do laboratório.
Mas a gente vai chegar lá, então, eventualmente, eu vou ter mais grana também, né? Eu vou passar para do Cristiano, o Conrado, mas se tiver mais, manda aí. Atuação no Brasil. Foi muito interessante, né? Porque quando eu fui para o Owens Corning, o motivo de eu ser, né, poder falar português, né, foi muito importante na hora de fazer o trabalho. Um dos objetivos maiores de galpões o Brasil é o segundo maior produtor, né, depois dos Estados Unidos, em frangos de corte, né? O Brasil, hoje, eu acho que é o maior exportador, mas é o segundo maior produtor. E os galpões de corte no Brasil, de frango de corte, é uma coisa muito maluca se você nunca viu isso antes. Talvez o Cristiano talvez tenha visto mais, né? No interior a gente vê um pouco mais os galpões que são galpões industriais, mas um galpão industrial de frango, né? Quando me perguntaram a primeira vez, eu falei, pô, alguns de vocês sabem, minha mãe é do Piauí, minha avó tinha lá umas galinhas no fundo. Quando eu fui fazer a entrevista, o cara me perguntou, eu falei, olha, minha avó tinha um galinheiro lá atrás, entendeu? Umas, sei lá, 15 galinhas e tudo. E aí, quando você vê pela primeira vez um galpão industrial de fato, é um galpão de 15 mil a 35 mil frangos, né? Se for um galpão de matrizes, é um galpão de 15 mil, 10 mil, 15 mil, né? Nessa faixa, que é o matrizes, é onde você pega os ovos, né? Então, os ovos saem dali para o galpão de corte, onde você tem o frango de corte. E nesses galpões, que são galpões de frango de corte, desculpe, são galpões de 35 mil, até 35 mil frangos. Você fala, bom, isso não é uma quantidade grande. O que eu digo para vocês é que no final do ciclo, quando os frangos estão com 2,5 quilos, cada um gera mais ou menos 10 watts. 10 watts não é nada, mas se você multiplica por 35 mil, são 350 mil watts que precisam ser retirados. Então, você precisa de ter ventilação constante, né, para fazer isso, né? Então, eu trabalhei muito nessa área, né, Cristiano? Não foi na área de pesquisa com as empresas, tá? Eu trabalhei internamente com as pesquisas da Owens Corning, eu trabalhei muito próximo da Embrapa e de alguns produtores maiores de frango. Um trabalho difícil, sabe por quê? Porque, bom, eu confesso que eu não sabia nada quando eu comecei. Depois eu acabei sendo, né, fazendo, né, várias palestras nessa área. Eu até me senti um pouco inibido, porque você falar para produtor como é que funciona o processo é um negócio que, assim, eu era ignorante, né? Eu falava na parte térmica, mas na parte de produção é mais difícil. Então, eu não negociei, por exemplo, a parte de pesquisa, Cristiano. Eu negociei muito a parte de justificativa, né, para a aplicação, e eu não me meti em vendas. Então, nunca tive, né, nenhuma discussão, por exemplo, de venda desses produtos. Nós trabalhamos em outras áreas também. Eu trabalhei muito com a BNT, né, na Comissão Especial de Isolantes Térmicos, né? Então, escrevemos algumas normas ao longo dos anos, e eu trabalhei muito com a parte da 15575, que é a norma de desempenho de edificações residenciais no Brasil, que o Brasil continua sem ter uma norma de comerciais, mas tem uma de residenciais. Campani, pô, um grande abraço, Campani, bom saber que você está aqui. Está perguntando sobre resíduos. Então, todo o setor de resíduo tem duas coisas que a gente tenta fazer. Uma é, naturalmente, compostar, e a venda de fertilizantes é um valor agregado bastante bom para o produtor de frango e de suínos. E a gente tem toda a geração de gás natural renovável, né? Então, o biodigestor para fazer metano é uma área de pesquisa bastante forte ainda, e existe um interesse. A dificuldade grande é fazer financeiramente funcionar. Eu falo em matéria de Estados Unidos para ser mais fácil, mas, por exemplo, o gás natural aqui está muito barato, né? Então, tudo fica difícil de justificar quando a energia está muito barata. Então, você fazer um biodigestor para gás natural quando a indústria te traz o gás natural mais barato que você produz é difícil. Mas é o tal da economia circular, né,
que no laboratório a gente está fazendo, existem pesquisas no laboratório na parte de gás natural renovável, né? Então, injetar gás natural renovável, existe injeção de hidrogênio nas linhas de gás natural, mas existe injeção de gás natural renovável, né? Novamente, né? Se tiver alguma pergunta em cima dessas perguntas, a gente pode falar. Julian, bom falar contigo aqui. Nós fazemos parcerias com universidades de outros países, sim. Então, não existe uma relação. Existe alguma dificuldade de trabalhar com países, o Brasil não é um deles, mas países, por exemplo, em que existem restrições de exportação, por exemplo, vou colocar assim, vamos dizer Coreia do Norte, só para ficar relativamente simples. Esses são países mais difíceis, mas fazer parcerias com o Brasil, fazer parcerias com outros governos, né? Nós temos pesquisas com governos de outros países, né? Eu estava falando com o pessoal de Dubai, era um pessoal espanhol, mas o pessoal de Dubai que trabalha na área de solar concentrada na semana passada, eles estão interessados em fazer uma pesquisa junto com o laboratório, e a gente, então, está trabalhando com uma empresa de lá, mas pode envolver universidades, né, outras universidades. Nós temos alunos, né, que vêm passar a temporada de outros países, né? Eu estou querendo ver se a gente estreita as relações com o Brasil, né? Eu e o Paulo estamos conversando como é que a gente vai fazer isso. A pandemia entrou no meio do nosso planejamento um pouco, mas até o final acho que a gente consegue, né, fazer isso, né? Então existe um interesse em trabalhar com universidades, várias, institutos de pesquisas vários, né? Eu trabalho, né, eu sou revisor lá da IRENA, né, que é a Agência Internacional de Renováveis. Então, a gente trabalha em intercâmbio com vários lugares. Eu acho que isso não tem problema. Como é que a gente faz essas parcerias? Normalmente, um PI, né, um investigador específico, vamos dizer, olha, eu conheço o Paulo, né? Então, a gente começa uma conversa e aí, a partir disso, a gente vai buscando as linhas de cooperação. Às vezes, o Departamento de Energia financia alunos de outros lugares, normalmente com países específicos, por causa de parcerias específicas, né? Ou existe um laboratório consegue consegue fazer alguma coisa, né? Então, assim, é interessante que essas parcerias podem ser feitas, mas normalmente elas se iniciam entre dois pesquisadores que se conhecem, como nós nos conhecemos aqui, e se eu não sou a pessoa certa, eu certamente posso colocar em contato com a pessoa correta, né? E porque às vezes, né, por exemplo, na área da URGS, né, o Campani está comentando biodigestão e compostagem, né? Essa área, por exemplo, é uma área que está fora da parte de edificações, mas eu posso fazer um meio de campo, por exemplo, com os pesquisadores que estão trabalhando nessa área e ver se a gente consegue fazer vamos dizer, uma troca de ideias, uma colaboração, às vezes um trabalho em conjunto, né? Um artigo que comece uma parceria e pode ir para frente, né? Voltando à pergunta do Paulo, sempre houve distância entre academias e aplicações de mercado. Por que nos Estados Unidos essa distância parece ser menor? Essa é uma pergunta que é difícil, né? No sentido de que é uma pergunta que envolve tradições complexas no Brasil, né? E talvez tradições complexas aqui também. Não é que aqui seja completamente fácil, né? O lucro ainda continua sendo, né, o que gere e faz com que as empresas vão para frente. Mas acho que existe uma maior receptividade, né, de ter a pesquisa e envolvimento ser mais atual, né, o que a gente chama de TRL, né? Sabe que agora vai me faltar a cabeça o que significa isso, mas a gente faz pesquisa básica, né, no laboratório, que é muito mais difícil vender para a indústria, e a gente faz pesquisa aplicada diretamente com a indústria. O laboratório tem uma particularidade que a gente não pode competir com indústrias de engenharia de fora. Então, uma empresa de engenharia pode fazer o serviço, esse serviço não cabe para a gente, né?
Eu não tenho como justificar, por exemplo, o Departamento de Energia, que eu vou lá usar os recursos do governo federal para competir com, sei lá, uma empresa de engenharia que pode fazer as simulações todas e ela está ali para isso, né? E enquanto que eu tive, né, o governo financiando todo o meu equipamento e tudo. Então, nós temos vários crivos para fazer essa colaboração. Normalmente precisa ser uma pergunta que a indústria, né, seja escritórios de consultoria ou outros não podem responder. Eu acho que também, de certa maneira, é o que a universidade tenta fazer, mas tentar trabalhar no sentido de andar para tanto a área de conhecimento ou que a colaboração ela é impossível que uma empresa possa fazer facilmente. Vou dar um exemplo, né? Então, nós estamos falando em eletrificar, né, um estado como a Califórnia. Muitas vezes, né, os instrumentos para fazer esse tipo de simulação só existem dentro do laboratório de pesquisa. Então, é muito fácil de justificar, por exemplo, usar o laboratório para fazer isso. Agora, vou dar um exemplo ao contrário. Se a gente estiver falando em vamos dimensionar o que a gente precisa para uma determinada casa, uma edificação, a gente vai normalmente falar, olha, essa não é uma área que a gente tenha interesse ou possibilidade de fazer, porque existem várias empresas que podem fazer isso. Isso é só para tentar entrar nessa parte de como é que a gente faz a parte de pesquisa funcionar com empresas. No laboratório específico, existe um entendimento de que a gente precisa trabalhar com a indústria. Então, o Departamento de Energia quer que a gente trabalhe com a indústria, tem um interesse que a gente faça isso. Então, me força, né? O meu cargo só existe por causa disso, né? Porque existe um interesse grande que uma parte do financiamento seja da indústria, não tanto pela parte financeira, mas pela parte de que força aos pesquisadores do laboratório a terem o pé no chão de que aquilo ali precisa ter um uso eventual pela indústria, entendeu? Então, muitas das colaborações exigem, até financiamento do Departamento de Energia exigem que a indústria entre com o que a gente chama de cost share, né, que é um investimento, 20%, 30%, 40%, 50% do projeto tem que ser financiado pela indústria. Ou, né, por uma geradora, né, a Excel, né, então, imaginar no Rio Grande do Sul, a CE ou outros, né, eles têm que estar participando daquilo ali, têm que botar dinheiro naquilo ali para poder fazer funcionar. Essa distância parece ser menor. Eu não sei responder essa pergunta com cuidado, mas eu acho que nós, né, agora eu coloco o meu chapéu de professor, nós somos um pouco preconceituosos, eu acho, com projetos que sejam, né, talvez mais simples, talvez menos, sei lá, academicamente menos interessantes. Eu não falo isso, inclusive eu não gosto de generalizar, né, porque eu acho que há muitos professores que conseguem, hoje no Brasil, fazer essa ponte bem. Mas existe uma desconfiança mútua, né, entre as indústrias no Brasil e os centros de pesquisa, seja universidades ou centro de investigação, qualquer outra, que acham que, né, acha que por exemplo, as indústrias acham que a universidade só fica, né, fazendo, né, sexo dos anjos, né, tentando, né, definir coisas que não são tão importantes, e nós, professores, muitas vezes olhamos a indústria como, por exemplo, problemas banais, né? E eu não estou falando, por favor, eu estou generalizando só para fazer um ponto. Eu acho que isso, a impressão que eu tenho é que mudou muito, mas pode ser que não. Professor, posso contribuir nesse aspecto? Claro! Acho até para a gente iniciar uma conversa. Aqui a gente está em Erechim com um programa, começou de parceria gratuita da universidade, aqui dos cursos do Departamento de Engenharia, com as empresas locais. E nós escolhemos empresas pequenas aqui da região, empresas com 200 funcionários, 100 funcionários, até umas menores, com algum potencial de desenvolvimento. Nós trabalhamos com o objetivo de desmistificar esse cenário de não ter aproximação da universidade com as empresas. E a gente percebeu que muitos problemas que eles têm não sabem resolver. A gente, dentro da universidade, tem condições de resolver num tempo muito rápido e com resultado bastante efetivo.
e nós nos propusemos a trabalhar com eles por um valor praticamente irrisório, para que eles, essas empresas, né, esse núcleo de empresas do nosso distrito industrial aqui, inicialmente, enxergassem na gente credibilidade e passassem a confiar no nosso trabalho. E entramos com todos os cursos de engenharia, mecânica, elétrica, produção e química, onde tivesse frente com todos os professores convidados, não obrigamos ninguém do departamento a participar, foram convidados a participar, e esse grupo amadureceu, já estamos no 3º ano, fechamos um contrato recente agora com uma empresa maior aqui da cidade, que está voltando a produzir, que é a Comil, com frentes na área térmica, frentes na área de eletrônica, elétrica, frentes na área de processo de fabricação, frentes na área de engenharia de produção, vários projetos menores que acontecem no período de curto prazo, projetos que dentro dessa empresa são de maior prazo, e são esses que o senhor falou, Bianchi, o que você falou, Bianchi. Agora melhorou. Melhorou, né? Já Você não comentou tá vendo? os problemas banais, Garoto, né? pô. Desculpa. Aqueles problemas banais que muitas vezes a gente entende como banais são, às vezes, grandes anseios dessas indústrias. Exatamente. Nós fizemos, e quando eu estava com o professor em Purdue, eu acho que eu comentei isso na URGS logo que eu comecei, uma das iniciativas que eu acho que foi muito boa dentro da universidade é no curso de graduação. Então, Paulo, eu estou começando a responder a tua pergunta. No curso de graduação, a gente fazia parcerias com empresas para trazer problemas, né, interessantes para os diversos cursos, né? O curso de graduação em Purdue, ele tinha um viés muito da parte de projeto, né? Então, 263 é a primeira disciplina de projeto, mas todos os cursos tinham um laboratório e tinham um elemento de projeto. Então, por exemplo, em Purdue, na minha época, nós tínhamos uma parceria muito forte com a Ford. A Ford estava ali, era relativamente simples de trabalhar, tinha ex-aluno, né, da universidade, né, de doutorado que tinha ido para a Ford, então a gente usava aquele esquema. Então, por exemplo, os alunos resolviam, vocês, não sei se tinha no Brasil, mas o Taurus era um carro da Ford, né, daqui dos Estados Unidos, que tinha um problema interessantíssimo de condensação no farol. O farol, ele tinha um problema de condensação, um problema que ficava caro, um problema estético feio, né? Então, chegava um determinado momento, você via água dentro do farol, né? Então, a gente usou aquele problema da Ford e levou para os alunos, falar assim, bom, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? É um exemplo de uma cooperação. Se em Erechim, por exemplo, você tem pequenas indústrias que têm interesse em fazer isso com os alunos, eu acho que cria uma possibilidade de trocas. Claro, as indústrias que podem fazer isso, eu acho que existe uma possibilidade boa, né, de tocar essas coisas. E a gente, em Purdue, eu sou membro do, como é que a gente fala? Conselho, né, do departamento, né? Então eles chamam pessoas que foram alunos normalmente e outros, né, que são envolvidos com a universidade para fazer parte do conselho. É um conselho normalmente industrial. Eu sou laboratório nacional, mas a maior parte não é de laboratório, a maior parte é de, aliás, eu sou exceção, né? Todos são de indústrias. E o que acontece? Essa troca, tendo um conselho de fora no departamento, eu acho que ajuda muito a direcionar não somente a pesquisa, mas a ter uma troca de ideias, entendeu? E romper um pouco as barreiras que o Paulo comentou, né? Que é a distância, etc. Eu acho que nos Estados Unidos isso é comum, né? Então a gente tem uma vez por ano eu digo uma vez por ano eu passava, porque esse ano será em outubro, mas vai ser virtual, porque ninguém está podendo viajar ainda, né? Mas eu acho, né? E seria muito interessante, né, os vários professores da URGS que estão nessa conversa, né, pensar em fazer como que fala, um conselho, né, industrial, vamos dizer, não sei se precisa ser chamado assim, mas algo que traga ex-alunos para começar a ter uma troca de ideias, né, inclusive apoie os outros que a gente
Eu nem vou saber quais são os apoios, né, que a gente poderia fazer, mas apoio com material, apoio com, por exemplo, motores. A gente tinha uma série de componentes de automóveis, né, no laboratório, porque a Ford doava, né, era relativamente simples. Aí vocês têm outras indústrias próximas que têm que criar essa ligação. Eu já solto aqui para vocês, e Cristiano vai lembrar, e certamente Paulo vai lembrar, Maurício Metz é hoje, né, é o responsável por operações da Gerdau, né? Está em São Paulo, mas pô, Maurício Metz é ex-aluno, né, tanto da graduação quanto da pós, pô, e ele é um cara que certamente seria uma boa pessoa para trazer para um conselho desse. Eu tenho certeza que há outros em várias indústrias, né, que poderiam, né, levar alguma coisa. Formações oferecidas no Brasil e nos Estados Unidos. Olha, a minha experiência, principalmente nas grandes universidades que eu conheci, a Federal do Rio Grande do Sul é uma delas, o FRJ, a PUC do Rio de Janeiro, a Federal de Santa Catarina, etc., eu não acho que nenhuma dessas deixe a desejar a uma formação de graduação aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que há diferenças, claro, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, um aluno de graduação bem formado na Federal do Rio Grande do Sul é um aluno que vai ser competitivo, vamos dizer, para entrar no mestrado, doutorado aqui, um aluno que tenha feito aqui. A diferença é que não existe o conhecimento, né? Então, mais de uma vez eu tive que chegar lá em Purdue e falar, não, esse cara aqui fez a graduação na, sei lá, Federal de Santa Catarina, ele está aplicando aqui, mas ele fez um bom curso, confia que isso é um bom curso, né? Não fica olhando que esse nome é um nome diferente, etc. É uma boa universidade. Naquela época, acho que a gente tinha menos informações. Agora, eu acho que as informações sobre a qualidade dos cursos é melhor. Vejo uma vantagem grande, inclusive porque a parte computacional igualou muito, né? Nós todos temos acesso a computadores. Eu me lembro quando eu cheguei em Purdue, olhar uma workstation era um sonho, né? Uma maluquice enorme. Hoje em dia, essa diferença praticamente não existe. Eu faço tudo remoto, esses computadores que eu estou usando são computadores relativamente simples. Você não precisa ter os recursos aqui. Eu normalmente ponho as coisas para rodar no computador grande do laboratório, né? E qualquer interface, até um iPad, pode me dar essa conexão. Então, eu acho que igualou um pouco. A diferença, eu acho, é que os laboratórios, né, de pesquisa na pós-graduação costumam ter recursos que a gente, em determinado momento, não teve. Eu não sei como é que está agora, eu tenho que tomar muito cuidado, porque vocês podem estar com laboratórios excelentes, né, e a gente não sabe. Mas houve uma época que o Brasil estava com uma quantidade de recursos impressionante. Eu, quando voltei a trabalhar no Brasil em 2011, eu fiquei com a quantidade de fomento que existia naquela época. Agora, acho que nós estamos passando um período meio obscuro, e eu falo isso sem tentar entrar em méritos políticos e nada, mas quando a gente entra e vê, eu não sei, falam mal da Universidade Federal, vocês passam por isso muitas vezes, eu sou o primeiro a dizer que, olha, essa imagem é uma imagem completamente deturpada, né, de falar que na Universidade Federal todo mundo é maconheiro. Eu queria ter visto os maconheiros aí na Federal do Rio Grande do Sul. Nunca tive essa oportunidade, Paulo. Vocês esconderam isso de mim. Onde é que fazem essas coisas? Ou então os cursos e as teses malucas que o pessoal fazia, segundo os caras, né? Nada disso eu vi. Eu tive uma experiência que acho que foi muito positiva de ver trabalhos bem feitos e tudo. Mas existe uma parte meio obscura com a Universidade Federal agora, que eu mesmo não entendo muito bem. Olhando de longe, eu não consigo muito absorver, né? Vocês estão passando um processo de demonização que, na minha opinião, é muito ruim para o país, né? Mas eu acho que vai passar, mais ou menos que já passou, porque alguns dos indivíduos que ficavam falando bobagem sobre isso já não estão mais atuantes, né? Mas eu falo isso porque essa diferença
é uma das coisas que eu vejo. Eu acho que a Universidade Federal, as grandes universidades federais do Brasil, e isso eu fui perguntado, ano passado dei uma palestra lá no meu colégio, que eu fiz o meu colégio no Rio de Janeiro. Eles pediram para eu dar uma palestra sobre o IME, falar como é que é o IME, não sei o quê, e perguntaram, pô, o IME, se eu for para a Federal do Rio de Janeiro, como eu vou estar pior ou melhor? E o que eu disse, e eu repito aqui, o IME é uma escola pequena. Você ter acesso a uma universidade federal tem vantagens sobre o IME que são muito grandes, né? O IME, é claro, é uma muito boa escola, viu? Quando eu falo isso, eu não estou tirando o mérito de que é uma excelente escola, né? Mas é extremamente focada. Eu acho que te falta acesso a pessoas com formações diferentes, com gente que vai discutir, por exemplo, livros interessantes. O Paulo sabe, eu sou completamente fanático sobre 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, que, se vocês quiserem falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso à vontade. Eu vou falar sobre Todos os Buendia, vou falar sobre Úrsula Iguarã, vou falar sobre tudo isso, que é um livro que me comoveu muito. E no IME, uma discussão sobre Gabriel Garcia Marques é uma discussão normalmente vazia. As pessoas falam, por que isso tem a ver com engenharia? Não, não, não. Tem a ver com uma série de outras coisas na formação de uma pessoa que não é só engenharia. Então, eu vejo vantagens, inclusive de uma federal, de fazer uma engenharia numa boa federal, como é o caso da Federal do Rio Grande do Sul, porque te dá abertura para você conhecer o pessoal de medicina, de biologia, de ciências humanas, de letras e outras coisas que abrem a cabeça do engenheiro, né? Muitas vezes, né, os alunos acham que é só engenharia que serve para alguma coisa, não é? Eu comentei com vocês, né, o fato de falar idiomas abriu muitas portas para mim, né? Inclusive no Brasil, né? Poder voltar a trabalhar no Brasil, que era uma coisa que eu tinha muita vontade. Isso foi uma coisa que me abriu muito horizontes. Então, eu falo para todo mundo, né? Tenha idiomas, se possível, né? Para tocar, né? Saulo pergunta uma dúvida que tenho acerca de política de incentivo à geração distribuída. Eu acho que essa é uma pergunta boa, porque aqui nos Estados Unidos, como é muito descentralizado, depende da geradora, né? Então, dependendo da geradora, a geradora tem ou não tem incentivos, né? Existe o que a gente chama de incentivos conflitantes, né? Quando você fala, bom, você tem que vender menos energia, né? Tem que diminuir o uso de energia, pô, mas a geradora ela ganha dinheiro vendendo energia. Como é que você faz isso? Então, precisa criar mecanismos de fazer isso, inclusive mecanismos de absorver a geração distribuída. Nós temos alguns lugares que funcionam muito bem. Eu falei para vocês que eu trabalho nessa área agrícola, né? Então, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, onde tem toda a parte de produção de frangos, eu tenho uma colaboração com o Departamento de Agricultura e a gente colocou uma proposta, mas eu fui falar com a geradora falou assim, eu não quero nada de geração, eu queria botar fotovoltaicos nos galpões, né? Dá para justificar, é hiperútil, etc., ficar resiliente, mas os caras não queriam comprar energia extra. E aí, se você tem uma política que diz isso, né, fica mais complicado. Sobre aerogeradores de pequeno porte, eu não tenho informação, porque eu não trabalhei direto na área. Então, eu não sei se esse tipo de tecnologia tem incentivos outros. Fotovoltaicos, se eu olhar lá fora no meu entorno, tem alguns telhados com fotovoltaicos, com net metering, né? Vendendo energia e gerando e fazendo, né? Eu vejo vantagens nisso, em alguns pontos, né? Mas eu tenho visto essas geradoras fazerem grandes usinas em vez de fazer distribuída. Não sei o que vai acabar sendo no futuro, né? Não sei se ajudei, Saulo. Fernando, a colocação profissional de mestres e doutores no setor produtivo é intensa nos Estados Unidos. No Brasil ainda está começando. Alguma forma de acelerar esse processo? Esse é um processo... Pois é, né? Eu acho que existe uma visão, né, que acho que a gente precisa ter, de que o profissional formado com mestrado e doutorado ele tem um valor agregado maior. E a gente precisa... Uma das dificuldades que eu acho que a gente sempre vê em matéria de Brasil e Estados Unidos, compara salário, etc., é que
há um nivelamento, né? Há uma quantidade de muita gente trabalhando e com valor agregado menor. Então, existe massifica e diz assim, não, esse cara só vai me dar tanto, né? Mesmo que tenha mestrado, doutorado, vê só como um engenheiro. Eu acho que precisa haver uma valorização. Eu acho que passa um pouco pela colaboração dentro da universidade com o sistema produtivo. Então, se a gente conseguisse, por exemplo, Paulo, né, numa tese de doutorado, mestrado, convidar alguém da indústria como sendo membro da banca, por exemplo, eu acho que o Ney teve essa experiência, né? Ney na metalurgia tinha bastante isso, eu acho. Não sei se se chama metalurgia ou materiais agora, mas né, quando o Telmo fazia, tinha uma relação muito próxima com a indústria. Eu acho que isso ajudava bastante a quebrar essas barreiras, né? Então, tentar fazer um pouco mais isso, eu acho que ajuda. Mas é um processo lento. Você me pergunta, né, como acelerar isso, né? Eu não sei dizer. Eu acho que tem, né, financiamentos tipo FINEP que coloquem a indústria próximo das empresas, desculpe, da universidade. Eu acho que ajudaria, mas eu não sei como fazer isso, né? Olha, eu fico, se você quiser, eu fico aqui o tempo que você quiser, viu? Batendo papo. Eu só não abri o vinho e nem nada disso ainda, mas Ah, mas a gente se a queria gente... problemas? Como assim? Não, eu tenho um reconhecimento grande das limitações que a gente tem. Então, tem muito assunto, né, que a gente tenta responder. Por exemplo, esse assunto todo de Covid, que é um assunto muito importante na área de edificações, eu acho que muitas vezes eu falo assim, olha, a gente está escrevendo todos esses documentos aqui, mas a gente vai ter que pesquisar muita coisa. Eu acho que a gente vai ter que, daqui a uns 2, 3, 4 meses, voltar atrás em muita coisa que a gente está dizendo hoje, sabe? Então, a gente tem que ter essa, sei lá, humildade, eu acho que é uma palavra boa, mas eu acho que é mais essa consciência de que muitas coisas a gente sabe o que a gente sabe. Daqui a pouco a gente vai saber mais, né? O problema é que tudo está muito polarizado, né, sobre esse assunto, né, e virou uma coisa meio, sei lá, se você acredita nisso. Então, a ciência está meio ficando meio de lado, entendeu? Teorias conspiratórias sobre o nosso assunto, né? Sobre qualquer assunto nosso. Não, energia solar, não é mais barato, é mais caro. Enfim, eu acho que muitas dessas coisas a gente pode batalhar dizendo, olha, a gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe é isso aqui, né? E é que tu achas que poderá haver um salto para aqueles que se colocarem na solução ou na tentativa de solução para os problemas ligados à pandemia, não só a parte de fármacos, mas a parte de ambientes, como você está fazendo, ligado à Ashray, que se nesta pandemia há oportunidades que vão fazer diferença mais lá adiante. Você vê se os Estados Unidos vai dar um salto, assim como deu nas guerras. Pois é, né? Nas guerras, né? Eu acho que vai haver, uma série de tecnologias que nós vamos conseguir usar, não para essa pandemia. É interessante, né? Porque nós estamos sei lá, nos últimos 30 anos, a gente sabia que esse era a maior probabilidade de ter um problema catastrófico grande nos próximos de 20, 30 anos atrás para os próximos 50 anos. E ainda assim, o que eu reparo é que a gente não se preparou bem para isso, porque ninguém está disposto a fazer um investimento numa coisa que você não tem certeza que se vai acontecer ou não, né? Mas eu acho que tem uma série de tecnologias que nós estamos investigando, tem muita falcatrua, né? Inclusive, né, falcatruas, né, usadas de uma maneira, vamos dizer, que a ciência não tem nenhum aporte, né, por trás, mas as pessoas continuam falando de soluções milagrosas, né, e aquilo passa a ser
ocupar, né, o que a gente chama da guerra de narrativas, né? Então ocupa todo o espaço. Se você fala num assunto, você fala, pô, isso aqui já foi provado que não funciona, não adianta, vai continuar ouvindo isso aí. E esse é eu, por exemplo, o que está me acontecendo agora é o Departamento de Energia me perguntando sobre ionização bipolar. Ionização bipolar. Aí eu fui fazer pesquisa, não sabia nem o que era isso. Aí fui fazer pesquisa, não tem um único artigo por trás desse assunto, né? Então tem esses, e ao mesmo tempo tem gente fazendo trabalho com a parte de ultravioleta, né, C, para neutralizar o vírus, né? Que é um assunto um pouco mais antigo, né? A gente tem vários papers no assunto, mas agora estamos fazendo pesquisa com o vírus, estamos vendo quanto tempo precisa para poder fazer esse vírus parar. Então, acho que haverá uma série de tecnologias em ambiência que eu acho que vão ser importantes, né? No início, a gente achava... Então, tem gente ainda que ainda acha que a gente precisa manter a umidade interna entre 40 e 60 graus. Desculpe, né? Assim, um desconforto. Só fico imaginando que a gente vai manter uma edificação desse jeito. Lá no nosso prédio, no laboratório, vai ter um monte de gente que não vai trabalhar, porque vai dizer, isso aqui é muito úmido. Aqui é seco, né? Nós estamos no Colorado, é seco. Então, não sei. Mas eu acho que nós estamos fazendo testes com várias dessas tecnologias agora, com o vírus, não aqui no laboratório. Então, se alguém quiser me visitar, pode ficar tranquilo que não vai ser aqui, né? Estamos fazendo lá no laboratório, né, em Nebraska, que tem condições de lidar com o vírus. E é interessantíssimo, porque você descobre uma série de tecnologias, então, filtragem, mudança de temperatura, mudança de umidade. Nós estamos coordenando, mas eles estão fazendo com o vírus. A gente faz a parte de energia, todas as recomendações que a gente está dando na ASHRAE consomem mais energia. O que eu vou fazer? E a gente precisa saber o quanto, né? E precisa saber mais, precisa saber se são efetivas, porque se não resolver o problema do vírus, não adianta nada fazer isso, né? A gente sabe que, por exemplo, aviões, né? Muita gente viaja de avião, eu inclusive, se você não der o azar de sentar do lado de uma pessoa contaminada, as suas chances de pegar são muito pequenas, porque o ar recircula a cada 2,5 minutos, mais ou menos. E passa por um HEPA filter, né? Então, o vírus fica no filtro, né? Só que, se você estiver do lado da pessoa, azar, né, cara, que eu vou fazer? Aliás, é o único motivo que eu não estou no Brasil agora. Meu pai está muito doente, o Paulo sabe disso, e eu só não estou no Brasil agora para não aumentar o problema deles, né? De pegar e passar em 4 aeroportos para poder chegar no Brasil, porque os voos para o Rio de Janeiro não chegam, né? Então, vão para São Paulo. Então, aeroporto é um problema. Agora, avião, se tivesse um voo direto, eu acho que eu já tinha ido, sabe? Eu acho que as chances de pegar dentro do avião são muito pequenas. A não ser que você, como diz um amigo meu do Rio de Janeiro, tire o coringa, tirou o coringa e o cara do teu lado está doente, 10 horas de voo, você está lascado, cara. Mesmo com máscara, mesmo com tudo, porque é um problema de carga, né? A máscara ajuda muito, as pessoas estão... Eu não sei, tanto aí quanto aqui nós estamos passando um momento obscuro, né? Que as pessoas são contra a máscara. Eu falo, eu precisava saber por quê, por quê. Todas as informações que a gente tem são favoráveis ao uso de máscaras. Nem todas as máscaras são iguais, mas existe uma diminuição da dose, né? Então, claro que a gente vai recomendar uma coisa que, assim, as pessoas vêm com as desculpas mais farrapadas aqui nos Estados Unidos. Vocês devem estar vendo isso por como é que é? YouTube, essas coisas. Eu vejo, às vezes, eu fico revoltado, né? Pessoas entram no lugar e falam, eu não vou usar máscara, porque eu tenho um problema médico. Qual é o problema médico? Se você não pode respirar com máscara, você está lascado mesmo. Mas acontece. Então, acho que há várias tecnologias que estão se investigando. Essa de ionização bipolar, falaram comigo sobre isso há pouco tempo, né? 1 mês atrás eu vi pela primeira vez sobre isso. Eu tenho a impressão que não é algo que a gente tenha nenhum respaldo sobre isso, né? Não sei se ajuda. Você perguntou sobre essas tecnologias. Eu acho que vai haver muitas tecnologias interessantes. Eu acho que a gente sabe que, né, então, por exemplo,
calor e umidade é uma coisa que a gente para o Brasil, a gente estava confiando muito que poderia ser útil, mas logo que a gente começou a ter casos bastante altos na Austrália e no Irã, ainda nos verões, né, respectivos, então a gente achou que não tinha muito sentido de ter uma expectativa nesse sentido. Agora, nós estamos olhando, né, um sistema dinâmico à beça, né? Eu estava com esperança que a gente estava no final do problema, e aí hoje eu tive notícias do Rio de Janeiro, né, de hospitais, os números, né, disparando por causa do feriado. Eu falo, pô, cara, é uma situação difícil. Aqui nós estamos enfrentando o mesmo problema. Eu já vi que houve piora em Porto Alegre, pelo menos na semana passada. Vocês podem pegar e me dizer se de fato está pior, mas pelo menos em número de UTI ocupada, etc., né? A comunicação que eu tenho via família da Patrícia é que as coisas estão piorando, mas eu não tenho certeza. A gente está olhando a parte de UTI também, né? Do sistema hospitalar. Né? O que a gente pode fazer numa sala hospitalar para proteger os médicos, né? Eu falei contigo sobre isso, Paulo. Não consigo entender por que a gente não dá ar dedicado para esses caras, né? Assim, pô, põe uma máscara que o cara não respira o mesmo ar e ponto. E aí, os que estão ali estão contaminados, mas, pô, o cara entra como se estivesse no escafandro. Não, eu realmente não entendo o suficiente da parte médica, né, de saúde, para entender por que isso não pode ser feito. Porque a gente sugeriu isso aqui e até agora, pelo que eu sei, não usa. Né? Continua usando um sistema de proteção, mas não o ar dedicado, entendeu? A área médica ela também é muito conservadora, né? Ela precisa de muita prova e contraprova para se engajar em alguma solução. Ela não gosta de testar ideias assim que os pares não concordem. Ela é dura também. Mas eu acho que o assunto Covid ele é fantástico, porque nós, no ambiente universitário, nós não estamos sendo chamados ou pelas academias nacionais ou pelas indústrias nacionais para se juntar num esforço. Existem alguns esforços, foram feitos alguns respiradores de baixo custo, que normalmente é uma praga que assola a sociedade brasileira, e tudo tem que ser baixo custo, é quase uma exigência. Não estou dizendo que nós não precisamos também ver a parte financeira, mas nós muitas vezes não temos tanta limitação de recurso. Nós temos uma coisa que tem que olhar sempre para o baixo custo. Então, isso já apareceu logo no início, fazer respiradores. Não sei se vingou. Isso eu vi, isso inclusive aqui teve, né? E logo no início a gente achava que respiradores seriam uma solução para uma série de problemas. E no início, né, inclusive no laboratório, chegar, pô, por que a gente não faz respirador? Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que pegar e se alinhar às coisas que a gente faz melhor. Esse negócio de fazer respirador é um assunto completamente novo. Se a gente quiser remover as barreiras de fazer respirador, a gente vai na indústria de respirador, né, os caras que fazem, vamos descobrir qual é o problema. Qual é o problema deles? Porque os caras fazem respirador, sei lá, 20, 30 anos, e a gente vai chegar. Eu vi até alguns. Veja bem, tomara, né? Ia ser ótimo. Alguém chega da URGS ou da Federal do Rio de Janeiro a inventar um respirador mais barato. Olha, você fazer um protótipo, até você chegar na indústria e aquilo ali virar um produto, é um processo longo e tem muita falha no meio do caminho. Eu acharia que a gente teria mais a contribuir, principalmente numa universidade federal, e aí a vantagem, por exemplo, de ter uma escola de medicina associada, por exemplo, à engenharia mecânica e outras engenharias, né, seria colaborar com o pessoal de medicina e falar, bom, nós temos aqui algumas ideias, o que a gente pode fazer juntos, né? Qual é o teu problema na parte médica, né? Então, por exemplo, a gente foi conversar com os médicos, né? Eu tenho lá um pesquisador, o Josh Santarpia, né? Ele que trabalha diretamente com vírus, né? Cara, ele me conta como é que ele faz os testes com vírus, cara.
assim, uma coisa que, assim, para a gente é totalmente... Mas eu pergunto para ele o que a gente pode fazer em matéria de engenharia para poder evitar o problema, porque eu não vou, né, não tem nem como a gente chegar no nível de epidemiologia, né, apesar que hoje acho que no Facebook e Twitter todo mundo é especializado em epidemiologia, né, todo mundo quer receitar remédio, né, cara, nós estamos num período esquisito, mas eu não tenho como chegar e falar em epidemiologia, mas eu tenho como falar em ventilação, nós temos como falar em temperatura, nós temos como falar como filtragem, tem uma série de coisas que a gente pode fazer que são úteis, né? Então, a FINEP, né, eu te falei que o Barroso Magno é o presidente da FINEP, e ele me falou que eles botaram um edital, né, sobre Covid. Eu não vi o edital, mas houve um edital. Inclusive, quando a gente teve o edital aqui, eu passei para ele ver, olha aí. Aí ele passou lá para o pessoal, enfim. Acho que existem algumas possibilidades, mas a ideia de que nós vamos pegar um pessoal de laboratório, de um curso de graduação ou pós, nós vamos desenvolver um ventilador, quando existem indústrias que passam, sei lá, a vida deles fazendo isso, não era onde eu colocaria o esforço. Não quero dizer que eu talvez esteja errado, talvez seja uma boa. A gente chegou à conclusão que a gente tinha mais ventilador do que precisava, né? Claro, né? Tudo isso baseado na situação da Itália, que foi o primeiro lugar com transparência suficiente para a gente saber o que estava acontecendo, né? Eu me lembro claramente, acho que eu comentei contigo, Paulo, que eu cheguei para o diretor laboratório no início de março e falei, nós vamos todos para casa, isso aqui vai acontecer, pode preparar. E eu me lembro que o meu diretor de centro, que é muito meu amigo, chegou para mim e falou assim, você está paranoico, você está louco, etc. Falei, cara, não é isso, é que nós temos, sei lá, por dia, quase uma centena de voos para a Itália, todo dia, entre os Estados Unidos e a Itália. Pô, multiplica isso por 200 e tanto, você fala, é uma quantidade de gente, cara, que é só uma questão de tempo, da gente estar numa situação difícil. E teve, então, vários focos, os focos de Nova York, a gente acredita-se que foram pela Europa, né? Mas quando eu falo isso, eu acho que nosso esforço devia ser de conter. O esforço de conter, naturalmente, falhou, né? Agora nós estamos nesse ioiô, acho que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, de abre e fecha, né? Sem meio... Eu não sei como é que isso vai terminar. Naturalmente, eu não é minha área, então não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo preso aqui, porque a minha ideia era poder ir, passar essa temporada talvez difícil no Brasil, mas eu estou esperando. Hoje eu tive mais notícias, né? O pessoal de emergência no Rio de Janeiro está vendo 5 vezes mais gente do que está vendo há um mês atrás. Aí complica, né? Mas, enfim, esse assunto do Covid, ele entra na nossa conversa porque muitos dos aspectos de edificação são aspectos de engenharia, que a gente tem que saber como é que a gente vai fazer. E a gente está, na força-tarefa, a gente está discutindo e está dando, está publicando, inclusive, está tudo aberto, eu posso mandar para vocês, se vocês tiverem interesse, os documentos. Mas são, assim, eu tenho certeza, a gente está mudando os documentos conforme a gente vai vendo as pesquisas chegarem, né? Muita coisa vai mudar. Eu acho que a gente vai aprender muito mais, né? Que tem maneiras... A gente já sabe muita coisa de máscara, por exemplo, por isso que eu acho uma maluquice as pessoas discutindo se deve usar ou se não deve usar, né? E assim, aqui nos Estados Unidos, principalmente, aí eu não sei, mas aqui nos Estados Unidos virou uma coisa política. É contra a minha liberdade, entendeu? Que é uma coisa para o americano muito forte, né? De falar em liberdade. O presidente, até 2 meses atrás, era contra o uso de máscara. Na coletiva, ele pediu para o jornalista retirar a máscara. Não facilita, né? A mensagem ela tem que ser muito clara, né? Eu acho. Mas assim, eu estou falando, máscara é uma coisa, eu acho que toda a parte de ventilação... nós estamos trabalhando muito com o que vocês podem fazer fácil no Brasil e a gente não pode fazer aqui por causa do frio ou do calor intenso, fazer, né,
ventilação natural ao máximo, né? Dispersão ao máximo. Eu, por exemplo, eu não tenho... Nós aqui nós não estamos com restrições grandes de coisas ao ar livre. Tentar evitar contatos, mas ao ar livre, inclusive a gente, né, já recebeu até gente em casa do lado de fora, né? Agora, em ambiente fechado, principalmente em ambiente sem ventilação, no inverno acho que vai ser mais difícil. Eu acho que nós vamos passar talvez uns momentos difíceis. Vamos ver. Quanto a esses documentos, seria bastante interessante a gente ter essas comunicações. Eu posso mandar o link, isso aí acho que é uma coisa simples, eu posso mandar até aqui o link, deixa eu ver se eu pego fácil. Sabe, no laboratório. Não, porque aí eu só coloco aqui, né? Nesse fala chat, né? Vocês podem... Fica fácil, né? Para vocês verem onde estão os documentos, né? Senhoras e senhores, nós já estamos para 1h30 de conversa, longa, proveitosa. Normalmente elas são mais curtas, te agradeço bastante pela disponibilidade. Eu gostaria de saber se alguém de vocês gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação. Eu gostaria só de agradecer ao Bianchi, né, pela disponibilidade de vir aí conversar com a gente. Foi uma conversa super, super bacana, então agradeço mesmo. Espero que você nos visite aí quando tiver aqui a oportunidade de estar no Brasil novamente, Bianchi. Visite o departamento, vai ser um prazer recebê-lo. O prazer será todo meu. Vocês, inclusive, assim, se essa mesma conversa que a gente teve, se for para... Eu estando em Porto Alegre, que é com o maior prazer, eu posso apresentar, né, uma palestra institucional sobre o laboratório, para as pessoas verem o laboratório como um todo, e vale o vice-versa, né? Naturalmente, eu tenho vários amigos, né, que estão nesse nosso bate-papo, mas os que não me conhecem ainda, né, se houver algum, sei lá, precisa de um artigo, ou precisa falar com alguém do laboratório, mesmo que eu não seja próximo, qualquer coisa que vocês precisem, viu? Eu me coloco completamente à disposição para me mandar uma mensagem, marcos.bianchi@nrel.gov, né? E eu, com o maior prazer, vou responder e procurar fazer a conexão, seja aqui, seja em universidades. Às vezes vocês têm interesse em fazer, por exemplo, um intercâmbio numa universidade e tudo. Essas coisas são todas disponíveis, entendeu? Hoje em dia, antigamente a gente tinha que fazer um negócio de pesquisa biográfica, agora vocês têm tudo, não tem mais esse negócio. Mas antigamente, nossa, para pegar um artigo, cara, era uma dificuldade enorme, né? Agora a gente senta e pega, a produtividade aumentou muito. Bom, vale para todos vocês, Ney, Cristiano, todos que são amigos, Adriane e Vani, e outros, né? Se qualquer... o meu contato aqui, vou botar, isso é uma boa. Vou botar aqui, ó. Esse é o meu e-mail, né? E se vocês precisarem de alguma coisa, e o meu WhatsApp, no Brasil é tudo WhatsApp. Mas sem o WhatsApp a gente não funciona. E o WhatsApp é incrível como... A gente recebe, né? Mas pode poder se comunicar, né? Não é só para mandar piadinha. Apesar que eu recebo muita piadinha. Aqui é profissional. Eu acho ótimo, viu? Eu acho ótimo. Se quiser mandar piadinha, pode mandar também. Eu fazia parte dos alunos da URGS, né? É o pessoal que se formou naquela época. Mas depois eles começaram a brigar com o negócio de política. Tu fala, não, eu não vou ficar nesse negócio, fulano contra cicrano, não, porra. E era tudo assim, sei lá, eu acho que em vários grupos no Brasil isso aconteceu, porque o meu grupo do IME eu parei também, porque entrou a mesma coisa. Meu grupo do São Bento, eu estudei no Colégio São Bento, no Rio, e meu grupo de São Bento já deu uma brigalhada danada. Eu falo, olha, eu simplesmente não entro nesse assunto. Querem falar sobre isso, falem, mas eu não tenho nada para adicionar, apesar que
às vezes, né, fica difícil a gente não falar alguma coisa, porque tem tanta besteira que sai, né? Nós estamos... Vocês são muito jovens, né? Paulo, inclusive, muito jovem. Mas nós tínhamos, na década de 60, e eu só li isso, eu não tinha nascido ainda, vou logo falando para vocês, que vocês ficam achando que eu sou velho assim, não é assim. Mas nós tínhamos o tal do FEBEAPA, a Festival da Qual é Besteira. o problema de quem nasceu nos anos 60? Não entendi o problema de nascer nos anos 60. Depois que o Sérgio Porto publicou o FEBEAPA, se o Sérgio Porto escreveu como Stanislau Ponte Preta, vale a pena pegar na biblioteca. O livro chamado Festival da Besteira que Assola o País. É um conto após o outro sobre essas bobagens que vocês estão vendo hoje em dia acontecer uma atrás da outra. Eu não vou nem te falar de partido, nada, tem um monte de besteira acontecendo de tudo quanto é lado. Eles escreveram isso. Enfim, eu sei que está na hora de vocês descansarem. Aqui, como a gente diz, já é beer o'clock, né? Já são 5h37. Eu me coloco à disposição, tá? Eu sei que ficou tarde para vocês, mas se precisarem de alguma coisa, por favor, entre em contato, tá bom? Só tenho a agradecer a você. Eu que agradeço pela chance de alguma maneira contribuir.